Bom, esse vídeo é sobre a fase da civilização romana em que os romanos adotam o sistema imperial. Então, no vídeo passado eu expliquei que o general Júlio César acabou concentrando em suas mãos todo o poder, provocou a ira do Senado, né, foi tramado contra ele, ele acabou sendo assassinado. E depois que ele foi morto, formou-se o primeiro triunvirato do governo romano. Nesse primeiro triunvirato eram três, né, representantes no governo: o Marco Antônio, o Otávio e o Lépido. Desses três, o que se deu melhor, né, depois de muitas disputas, foi o Otávio, que vai se tornar, portanto, o primeiro imperador, considerado pelos historiadores como o primeiro imperador romano. Okay? Esse camarada governou de 27 antes do nascimento de Cristo até o ano de 14 depois de Cristo, o que significa dizer que Jesus nasceu dentro dos domínios romanos no período em que o Otávio Augusto era imperador. O que caracteriza a figura de um imperador é a concentração em suas mãos de todo o poder. Então, o Otávio Augusto, ele adotou inclusive esse pseudônimo de Augusto, que em latim significa divino, majestoso. Então, aquele cara que é considerado um verdadeiro deus para os romanos. Ok? Ele, apesar de concentrar todos os poderes nas suas mãos, ele manteve o Senado. Mas era um Senado fictício, né? Então era uma instituição da República que foi mantida no Império, mas sem tanta autoridade, sem tanto poder, né? Na verdade, durante o Império Romano, o Senado virou meio que motivo de chacota, né? De gozação. Durante o longo reinado dele, o império dele, ele promoveu uma série de medidas como desenvolvimento urbano, desenvolvimento agrícola, continuou profissionalizando o exército, né? E procurou reorganizar a administração, né, para torná-la mais eficiente, porque o império atingiu proporções inimagináveis para a época, né? Calcula-se que o Império Romano tem atingido sua máxima extensão em meados do século II, né, já da Era Comum, né? E que dentro do Império vivessem aproximadamente de 70 a 100 milhões de pessoas, né? Alguns historiadores divergem sobre isso, mas que a sua dimensão tenha sido em torno de 4 milhões de quilômetros quadrados. Só para se ter uma ideia, o Brasil, na atualidade, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? O Império Romano chegou a atingir naquela época um pouco menos da metade do território brasileiro. Só que guardadas as devidas proporções, não é? Então, administrar o império desse tamanho na antiguidade não era fácil, né? Começa com Otávio Augusto um período da história romana que é chamado de Pars Romana ou Pax Romana, né? Um período em que os romanos meio que pararam com as guerras de conquistas territoriais, se voltaram para administrar os territórios já conquistados, né? Organizar a administração para torná-la mais eficiente e não promover mais guerras, né, de conquistas para ampliar ainda mais o império, né? Nesse período aí, esse período que é chamado de Pax Romana, né, ela engloba um período muito longo e diversas dinastias, né, viveram nesse período, ou seja, governaram os romanos nesse período. Essas dinastias costumam ser divididas em 4 grupos, né? A dinastia do Júlio Cláudius, né, do Július Cláudius, né, que governou de 14 a 68. Nesse período aí quem governou? O Tibério, o Calígula, o Cláudio e o Nero. Depois veio a dinastia dos Flávios, de 69 a 96. Basicamente o Vespasiano e o Domiciano. Depois veio a dinastia dos Antoninos. Dinastias são as famílias, né? O nome das famílias que se estabelecem no poder, né?
Os antoninos governaram de 96 até 192, então são mais imperadores, né? Entre eles o Nerva, o Trajano, o Adriano, o Antonino Pio, o Marco Aurélio e o Cômodo. E por fim, a dinastia dos Severos, que governou de 193 a 235. Sétimo Severo, Caracalla, Macrino, Heliogábalo e o Severo Alexandre. Bom, essa paz romana foi marcada, como eu disse, por uma tentativa do governo voltar as suas atenções para dentro do império e governá-lo de uma forma mais eficiente. Então, durante os 2 primeiros séculos, né, a atividade comercial desenvolveu-se intensamente, impulsionada por condições como a existência de uma moeda comum, tá? Então, em qualquer lugar que você fosse dentro dos domínios romanos, o dinheiro era o mesmo, a moeda era a mesma, né? O direito, ou seja, as leis valiam em todas as regiões do império, né? E eles construíram, acredita-se que 80.000 quilômetros de estradas pavimentadas. Então, essas estradas, pavimentada não era asfaltada não, eles colocavam pedras no chão, né? E por essas estradas, né, passavam tanto as caravanas de comerciantes como o exército, as tropas do exército. Então, claro, cobradores de impostos, né, todos os funcionários do império, né? No plano social, com a desaceleração, né, e a interrupção das conquistas, claro, houve uma redução do número de escravos que entravam no império, né? Então, assim, a sociedade romana vai sentir os efeitos de não ter escravos novos, tendo que se virar com os que já existiam e com os filhos desses escravos que já estavam dentro do império, né? E aí o que vai acontecer? Como não tem mais escravos novos para os patrícios comprarem, eles terão que achar uma solução para continuar produzindo nas suas terras. E qual foi a solução encontrada, né? Muitos dos filhos de escravos, né, foram emancipados, ou seja, deixaram de ser escravos e viraram colonos dos proprietários de terras. Então, um patrício, um cidadão romano, destinava um lote para esse escravo emancipado. Ele trabalhava na terra, uma parte da produção ficava para ele, né, para quem trabalhou, e a outra parte ia para o dono da terra. É um sistema aí de meieiro, né? E isso vai permitir, inclusive, que alguns ex-escravos se enriqueçam, né? Porque eles terão um trabalho eficiente, né? E esse enriquecimento vem até com uma certa naturalidade. O que não quer dizer, né, que por ele ser um homem agora livre, que ele vai ter os mesmos direitos de um cidadão romano. Não é bem por aí, ainda não chega, né, nesse ponto. Ele não pode concorrer a cargos públicos, por exemplo. Calcula-se que na cidade de Roma, né, nessa época aí, passaram a viver cerca de 1.200.000 pessoas. Quando tinha guerras, boa parte dessa população era enviada para os campos de batalha, então eram soldados. Agora que não tem mais guerra, essas pessoas, né, viverão à toa em Roma. E a possibilidade de revolta, né, de baderna, né, de convulsão social é muito grande. E nessa época, então, os imperadores desenvolveram o que ficou conhecido como a política do pão e circo. Então, para evitar que as pessoas se revoltassem, o governo distribuía pão, né? E para entretê-los eram feitas grandes atrações públicas, como por exemplo aquelas lutas de gladiadores dentro do Coliseu, né? Corridas de cavalos e bigas lá no circo romano, né? Vocês já devem ter visto imagens das ruínas do Coliseu de Roma. Ali comportavam 50.000 pessoas, né? O circo que existia em Roma, que era o maior, chegava a comportar 250.000 pessoas. Então, as pessoas eram convidadas para irem assistir essas atrações, recebiam pão,
né? E eram distraídas, portanto, da sua situação com essa política, né? De comida e entretenimento. E assim os imperadores conseguiram contornar essa tragédia que era viver em Roma nesta época, especialmente para os mais pobres. O império também vai entrar em crise, né? E o que explica a crise do Império Romano, né? A partir do século III, o Império Romano entrou num longo período de crise, né? Processo que é tema de debate entre historiadores, né? Durante todo o tempo. Mas vamos ver algumas das raízes, né, dessa crise. Primeiro, a estrutura administrativa e militar necessária para administrar um império desse tamanho tinha que ser gigantesca. Tá? Então, era necessário muitos soldados, né, mesmo que não houvesse guerra, mas para patrulhar as fronteiras, para proteger, né, as fronteiras, as divisas do Império Romano. E todo um outro exército de funcionários públicos, né, prestando serviço, cobrando impostos, né, atendendo às necessidades da população e do governo, né? E claro, para sustentar tudo isso, né, toda essa burocracia, era necessário muito dinheiro. E de onde é que o governo tira dinheiro? Dos impostos. Então, para bancar tudo isso, os governantes apelavam sempre para o aumento de impostos, né? E agora, né, que não tem mais guerra, não tem mais escravos novos, isso vai representar um problema porque os romanos terão que trabalhar. E isso eles não vão gostar, né? E essa crise foi piorada quando os romanos tiveram que enfrentar, né, em suas fronteiras, a pressão militar dos povos que eles chamavam de bárbaros, as famosas invasões bárbaras. Primeiro, para deixar claro, quem os romanos chamavam de bárbaros? Todos aqueles povos que não viviam dentro do seu império, que não tivesse a cultura dos romanos, ou seja, que não falasse a língua, que não adorasse os deuses romanos. Então, para eles, todos esses eram bárbaros. Então, não necessariamente é pessoa sem cultura ou sem conhecimento, porque todos que estavam fora, né, você tem civilizações que eram absolutamente desenvolvidas, né? Como, por exemplo, na China, na Índia, né, no Japão, você tem povos bastante desenvolvidos, mas para os romanos eles eram bárbaros. Tá? E aí o problema era deixar esses bárbaros fora das fronteiras, né? Impedir que eles invadissem o império. E entre esses vários bárbaros tem um problema maior, porque muitos deles, especialmente os germânicos, ou seja, os ancestrais dos alemães, eles foram autorizados durante um tempo a entrar para o império. E muitos deles acabaram se alistando no exército. Então, parte dos soldados romanos eram soldados de origem bárbara. Então, você imagina, você tem a pressão de um povo germânico querendo entrar nas fronteiras do império. E aí os soldados vão para lá para impedir que eles invadam. Só que boa parte dos soldados que estão lá são germânicos. Então você imagina que um germânico vai impedir que outro germânico entre no império? Então você vê como era frágil aí o sistema de defesa dos romanos. Tá? E aí, no que vai dar isso? Né? Essas pressões aconteciam principalmente no lado ocidental do Império Romano, né? Especialmente nas fronteiras do que hoje é a Alemanha, né? A Tchecoslováquia, aquela parte mais oriental da Europa, que estava fora dos domínios romanos, porque o Império era gigantesco, né? Ele pegava parte do que hoje é Inglaterra, França, parte da Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Itália, né? O norte da África, né? Parte do Egito e todo o Oriente Próximo, né? Então, o que é hoje a Palestina, a Turquia, era tudo parte do Império Romano. Mas outros povos ficavam de fora, como eu disse, da Europa para cima, da Alemanha para cima, né? Russos, todos esses eram considerados bárbaros porque estavam fora do Império Romano. E aí o que vai acontecer, né? Em 330, o imperador Constantino decidiu mudar a capital do Império Romano
de Roma para Constantinopla. Na verdade, na Turquia existia uma cidade, existe uma cidade que na época se chamava Bizâncio, que já era domínio romano. Então o que o Constantino fez? Ampliou, modernizou a cidade de Bizâncio, rebatizou-a com o nome de Constantinopla, ou seja, cidade de Constantino, e transferiu a capital do império para lá. Então, Roma vai ficar como uma cidade grande do império, mas não é mais a capital do império. Agora é a cidade de Constantinopla. Tá? Essa cidade hoje em dia se chama Istambul, que é a capital da Turquia. Mas em 395, né, com a morte do imperador, né, do último imperador que governou lá a partir de Constantinopla, né, o Teodósio, o império foi dividido entre seus dois filhos, né, o Honório, que recebeu a parte ocidental, ou seja, o Império Romano foi dividido em dois: Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, capital em Roma. Então o Honório recebeu Roma, a parte ocidental, né? E o Arcádio ficou com o lado oriental, tá? Qual era a ideia? Que dividindo o império gigantesco em duas partes, né, cada uma sendo governada por um imperador com administração própria, exército próprio, que isso pudesse preservar melhor as fronteiras e promover uma administração mais eficiente para o império que agora está dividido em dois. Tá? Mas isso, como nós veremos, pelo menos para o lado ocidental não vai dar muito certo. O Império Romano do Ocidente ele se enfraqueceu muito por conta das disputas internas, as divisões, né? Pela indisciplina do exército, né? Pela miséria da população, e não teve forças para resistir os sucessivos ataques e invasões dos bárbaros. Né? E os exércitos invasores, né, foram mais eficientes, né, nessas tentativas de invasão, e por fim, em 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, do lado ocidental, ou seja, que governava a partir de Roma, foi deposto pelos Érulos, pelo rei dos Érulos, um cara chamado Odoacro. Nome bom para vocês colocarem nos filhos de vocês, né? Odoacro, imagina? Tá? O Império Romano do Ocidente, de Roma, portanto, vai se desestruturar, se desorganizar a partir de 476. Até porque esses invasores eles não serão eficientes na administração e não conseguirão manter toda aquela estrutura que era mantida pelos romanos. Agora, o Império Romano do Oriente, né, com capital em Constantinopla, esse sobreviveu por muito mais tempo. Né? Ele só foi retomado pelas populações nativas, ou seja, pelos turcos, em 1453. Ele durou mais de 1000 anos, né, ou quase 1000 anos, não, pouco menos de 1000 anos, né, depois da queda do Império Romano do Ocidente, ok? Então, dessa forma, aquele gigantesco império se desorganiza em parte, né, e a Europa passa por outras transformações profundas, né, e a partir daí das tentativas de se reorganizar esse império que foram frustradas, começa o processo de feudalismo, né? Ou de ruralização da sociedade. Então as pessoas acostumadas a viver em cidades agora vão para os campos, né? Morar na zona rural. Mas antes de falarmos da era medieval, vamos lá, né? Falar de outras características dos romanos, começando pela questão da religião. Tá? De uma forma geral, os romanos eram politeístas, portanto, eles acreditavam em vários deuses. À medida em que eles iam dominando povos, né, no entorno da Itália e montando o seu império, eles iam assimilando, ou seja, aprendendo elementos da cultura de outros povos. E uma das influências mais marcantes que os romanos sofreram foi exatamente nessa questão religiosa, porque eles assimilaram o conhecimento religioso, as características da religião dos gregos.
Então, eles se apossaram da mitologia grega, né? Basicamente, eles mudaram os nomes dos deuses da mitologia grega para nomes latinos, mas continuaram mantendo esses deuses, inclusive com a mesma função, tá? Como, por exemplo, Zeus, que era o deus do Olimpo, né? Senhor do Olimpo na mitologia grega, o nome latino era Júpiter, né? Hera, que era esposa e irmã de Zeus, virou Juno. Atena, que era a deusa da inteligência, virou Minerva. Ares, deus da guerra, era Marte. Afrodite virou Vênus. Deméter virou Ceres. Héstia virou Vesta. Apolo continuou com o mesmo nome, mesmo Apolo, né? O deus da razão e da beleza. Ártemis virou Diana. Hefesto virou Vulcano. Né? Hermes é agora Mercúrio. Né? E Dionísio, que era o deus do vinho, né? da diversão, né? Dos prazeres da aventura, virou Baco. Tá? Então, eles fizeram isso, né? Pegaram, assimilaram a religião dos gregos, mudaram o nome dos deuses e continuaram, né, adorando esses deuses, né, numa característica básica da religião, que é o politeísmo. Tá? Os cultos a esses deuses eram feitos tanto privados, né, em casa, pelos membros da família, como por sacerdotes do Estado, né, pagos pelo Estado. Né? E é importante dizer que durante o Império, né, muitos imperadores obrigaram os romanos a encará-lo como um deus, a adorá-los como um deus. Tá? E muitos deles, né, depois que morreram, foram alçados, né, à condição de viver no Olimpo, ou seja, lá no ambiente, né, de convivência dos deuses, sendo adorados como se fossem realmente uns deuses. Ok? E não poderíamos deixar de falar sobre o cristianismo, né? Todo mundo sabe, né, pelo menos quem tem um mínimo de afinidade com a religião cristã, que Jesus Cristo nasceu em Jerusalém, né, na região da Palestina, que era domínio romano. Tá? No início, né, Jesus Cristo, na verdade Jesus Cristo nasceu lá, né? Não se tem muitas informações sobre ele na idade de criança, né, nem de adolescência, só se volta a falar de Jesus, né, já quando ele começa a pregar, né, já depois dos 30 anos. Tá? Bom, aí tem algumas explicações aqui, né, porque Jesus ele é descendente do povo hebreu, ele é, portanto, um judeu. Né? E, no entanto, para os judeus, Jesus não é o Messias. Ele é um profeta, um sacerdote, né? Mas não o Messias. Né? Até porque na religião, né, dos judeus, o Messias ainda não veio, eles ainda estão esperando. Né? E o Messias esperado pelos judeus não se parecia em nada com a proposta e a pregação de Cristo. Porque como os judeus sempre foram massacrados, perseguidos, né, tiveram uma vida difícil, né, eles sempre esperaram um Messias que fosse um guerreiro, alguém que os liderasse na libertação, né, e que os tirasse da escravidão, né, da humilhação, né, da dominação de outros povos. Então seria um líder militar, um guerreiro. E Jesus veio com um discurso pacifista. Então, ele não foi identificado pelos hebreus, pelos judeus, como sendo o Messias dele. Mas ele acabou dando origem a uma nova religião, o cristianismo. Né? O engraçado é que em hebraico o nome Jesus quer dizer Deus salva. Né? E Cristo já é uma tradução grega, né, de Messias, e significa aquele que é ungido, consagrado. Ok? Então, depois dos 30 anos, Jesus Cristo teria percorrido lá a Judéia, pregando sua mensagem religiosa, anunciou ser o Messias, enviado de Deus único, Criador de todo o universo, e que todos poderiam ter acesso ao reino de Deus e obter a salvação eterna por meio do perdão dos pecados.
depois de sua morte, né, o cristianismo foi difundido pelo Império Romano por meio da pregação de seus discípulos, encontrando maior repercussão entre os pobres e os escravos, né? A mensagem de Jesus foi formalizada no livro do Novo Testamento, né, que é a base do cristianismo e que é a religião que acabou se difundindo, né, de uma forma mais profunda no lado ocidental, né? E das outras regiões do mundo são outras religiões, né? Então você tem o judaísmo, tem o hinduísmo, né, e outras religiões por aí. Mas do lado ocidental, né, basicamente o que impera é o cristianismo. Bom, durante o governo do imperador Nero, que foi de 54 a 68, já era comum, foi que tiveram início as primeiras perseguições aos cristãos, né? E essas perseguições perduraram, né, até o governo de Diocleciano, tá? Que promoveu a última e mais cruel perseguição aos cristãos, né? O Diocleciano, que viveu de 303 a 305, né? E por que os romanos perseguiam tanto os cristãos? Tá? Como eu já disse, Jesus tinha uma pregação pacifista, né? De levou um tapa, vira o rosto, né? Não reagir à violência, coisas do tipo. Mas basicamente, né? Por que os romanos não gostavam dos cristãos? Primeiro que os romanos eram pagãos, né? E acreditavam em vários deuses, né? De acordo com a sua necessidade. Então, para os romanos, a religião sempre teve uma utilidade prática. Eu preciso de boas colheitas, então eu faço uma oferenda para o deus da fertilidade. É isso, tá? Então é um toma lá da cá do ponto de vista religioso. E o cristianismo não bebe nessa fonte aí não, né? Então, assim, pelo fato dos cristãos não seguirem a religião dos romanos, eles serão perseguidos, tá? E claro, os cristãos monoteístas, né, se negam a adorar os imperadores romanos como um deus. Óbvio isso, né? Eles também se recusam a servir ao exército romano, né? Porque se eles são perseguidos pelos romanos, então, e muitas vezes as perseguições vêm através das tropas militares, então eles não vão se dispor a servir ao exército. E claro, isso era odiado pelos romanos, né? E eles negavam diversas instituições romanas, né? Assim, Jesus não dizia que as pessoas não deveriam pagar os impostos, né? Tanto é que tem aquela frase famosa, né? A César o que é de César. Mas, mesmo Jesus não defendendo isso, os romanos, os cristãos, tinham uma certa resistência em pagar esses impostos, sim, porque eles eram perseguidos, então eles não viam sentido em ajudar a manter um governo que os perseguia, tá? Mas, e assim, dentro dessas perseguições, eles pegavam muitas vezes os cristãos, né, para serem sacrificados naqueles festivais, né, no Coliseu, né, colocavam cristãos para lutar entre si até a morte, ou para lutar contra feras sem nenhum tipo de arma, né? Então, assim, a punição aos cristãos virou um espetáculo para os outros romanos, né? E assim, com o passar do tempo, as pessoas começaram a se impressionar, falando, caramba, esses cristãos são massacrados, são torturados, são jogados aos leões, e eles não demonstram medo, eles não demonstram nenhum tipo de receio, não largam da sua fé. O que será que tem essa religião? Então, assim, a virada de jogo da religião cristã no Império Romano veio daí, né? Dessa posição de muitos romanos, né? De ver como a religião era forte para esses cristãos. E aí as pessoas começaram a se converter, a acreditar
nos deuses cristãos, tá certo? E aí, com o passar do tempo, o cristianismo, que era uma religião perseguida, passou a ser tolerada, até que em 313 o imperador Constantino, né, adotou uma política de tolerância religiosa em relação aos cristãos. Né? Ele proibiu as perseguições aos cristãos. Né? E em 380 o cristianismo passou a ser considerada a religião oficial do Império Romano. Né? A partir daí, então, sendo a religião oficial, é que a Igreja Católica pôde ser edificada, né? E ela vai se tornar a religião não só oficial, mas a única tolerada dentro do Império Romano. Agora, o que é mais triste dessa história? Quando os cristãos, né, quando a Igreja Católica ganhou o status de única religião oficial, né, a única igreja permitida dentro do Império, adivinhe o que os cristãos começaram a fazer com os outros que não acreditavam no cristianismo? A perseguir, né? A serem intolerantes, como antes os pagãos eram intolerantes com o cristianismo. Ok? Pois bem, então esse é um aspecto da cultura, né, dos romanos na época do Império, né? E o outro diz respeito, né, a, por exemplo, o direito, né? Todas as sociedades, né, nós vimos lá na Mesopotâmia, né, que o Hammurabi criou o primeiro código jurídico, né, todas elas têm um conjunto de leis, né, que procuram regulamentar, né, organizar a convivência das pessoas em sociedade. Na antiguidade, né, o Código Civil que mais evoluiu nesse aspecto foi o Código Civil Romano, né, porque em Roma não se criaram apenas leis para regulamentar a convivência entre as pessoas. Tudo era regulamentado, né? Todos os aspectos da vida em sociedade, da relação entre as pessoas, da relação entre pessoas e Estado e governo, tudo isso era objeto de lei, estava tudo escrito, né? Então, essa era uma tradição romana que veio lá a partir da aprovação da Lei das 12 Tábuas, né, que passaram a ser escritas, determinando que era direito e dever de cada um, né, que o direito, né, a ideia, né, de se regulamentar, de se criar leis para facilitar a vida das pessoas, né, só se desenvolveu entre os romanos, né. Por exemplo, em 212, né, por meio de um édito do imperador Caracalla, foi concedida a cidadania romana a todos os habitantes livres das províncias do Império Romano. Então, assim, esse tipo de medida mostra que os romanos tinham uma ideia mais já evoluída do que os outros povos da época, né, no que diz respeito à ideia de direito, né, de direitos e deveres. Porque foi o primeiro império, o primeiro povo a considerar iguais pessoas que até então eram discriminadas por não terem nascido na cidade. Então, o Caracalla, por exemplo, naturalizou todos aqueles que viviam dentro do Império Romano, dando a eles o status de cidadão romano, né? Outros aspectos da cultura romana, né, diz respeito, por exemplo, à arquitetura e à escultura, né? Então, segundo os historiadores, né, na arte romana, a beleza estava associada à funcionalidade. A arquitetura, por exemplo, buscava a convivência do útil com o belo. Então, diferentemente dos gregos, os romanos, quando eles construíam um edifício, né, ele não bastava ser belo, ele tinha que ser funcional, tinha que ter utilidade. Então, os arquitetos sempre procuravam conciliar isso, beleza com funcionalidade, né? Os romanos produziam uma arquitetura imponente, expressas assim nos mais diversos tipos de construção. Teatros, anfiteatros, basílicas, termas, aquedutos, circos, templos, palácios, né? Então tem uma infinidade de... No dia que vocês puderem ir a Roma, né, as ruínas dessas construções estão lá, tá? Falei aqui do Coliseu, mas não é só o Coliseu, não. Tem várias construções que muitas ainda estão bem preservadas, né, na cidade de Roma.
tá? E aí uma das características dessas construções, né, são os arcos, as abóbadas, as cúpulas, né, aquelas coisas arredondadas, né? Também estradas, né, pontes que permitiam rápida locomoção, né? E na escultura, né, destacam-se os retratos, especialmente cabeças ou bustos, né? Com sua cabeça ou busto, né? A partir do peito para cima, né? E estátuas de cavalos, né? Eles adoravam cavalos, então tem uma produção muito grande, né, de representações desse animal, né? E os escultores romanos preocupavam-se em conseguir a reprodução mais fiel possível da realidade, tá? Não eram idealizados nos modelos, né, como faziam os gregos. Então, assim, eles não fugiam da real. Então, se eles quisessem mostrar alguém como ele era, então a escultura tinha que manter os traços da pessoa e não dar liberdade ao escultor para fazer uma pessoa bonita, quando na verdade quem está sendo retratado não era, né? No que diz respeito à literatura, né? Os escritores romanos manifestaram uma busca permanente pela beleza e pela elegância. Então, entre os escritores romanos você tem os poetas Virgílio, autor do poema épico A Eneida, que foi inspirada na Odisseia, né? Na Ilíada dos gregos, né? O Horácio, autor dos Diódes, sátiras e epístolas, assim, que eram considerados modelos de beleza clássica da época, né? De virtudes clássicas, né? Ovídio, né? Autor da Arte de Amar, o filósofo e orador Cícero, historiador como Tito Livio, né? São exemplos de pessoas que se destacaram na literatura romana, né? E por fim, aquilo entre as várias contribuições, né, dadas pelos romanos e que perduram até hoje, né, nós temos a língua, né? A língua falada no Império Romano, a língua oficial era o latim, né? E a produção literária desse período, né, era escrita toda em latim, o idioma oficial do Império, né? A língua latina constitui uma das mais importantes permanências culturais da Roma Antiga, né, entre os povos do Ocidente. O idioma original dos habitantes do Lácio, né, que é a região onde está Roma, né, o latim difundiu-se na Antiguidade juntamente com as conquistas romanas. Então, onde os romanos dominavam, eles obrigavam as pessoas a falarem o latim. E durante toda a Idade Média e o Renascimento, o latim continuou sendo utilizado como língua culta, né, principalmente nos meios acadêmicos e na igreja, né, entre o clero, só latim. Tá? E do latim originaram-se diversos idiomas, entre eles o italiano, o português, espanhol, francês e romeno. Tá? Então, dentre as influências diretas que nós sofremos, né, do Império Romano, dos romanos, nós temos a nossa língua, né, que é derivada do latim romano. Certo? É isso.